Livro Mantras de Vida. Sei e confio que nada falta para mim. Tenho tudo com abundância. É o mantra de Loester, que foi psicografado por João Nunes Maia. No Livro dos Espíritos, a pergunta é 612, ainda sobre a metempsicose. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar num animal? Isso seria retroagir, e o espírito não retroage. O rio não remonta à sua nascente. Em obras póstumas, a gente estava falando das 5 alternativas da humanidade. Hoje a gente vai falar da doutrina materialista. A inteligência do homem é uma propriedade da matéria. Nasce e morre com o organismo. O homem nada é antes nem depois da vida corporal. Quais são essas consequências? Sendo o homem apenas matéria, os gozos materiais são as únicas coisas reais e desejáveis. As afeições morais carecem de futuro. Os laços morais, a morte os quebra sem remissão e para as misérias da vida não há compensação. O suicídio vem a ser o fim racional e lógico da existência, quando não se pode esperar atenuação para os sofrimentos. Inútil qualquer constrangimento para vencer os maus pendores. Viver cada um para si o melhor possível enquanto aqui estiver. Estupidez vexar-se e sacrificar o repouso, o bem-estar por causa de outros, ou seja, por causa de seres que a seu turno serão aniquilados e que ninguém tornará a ver. Deveres sociais sem fundamento, o bem e o mal, meras convenções, por freio social unicamente a força material da lei civil. Aí Kardec escreve uma nota dizendo: talvez não seja inútil lembrar aqui aos nossos leitores algumas passagens de um artigo publicado sobre materialismo na Revista Espírita de agosto de 1868. Então agora vem algumas citações. O materialismo, dizíamos, está adiando-se como jamais o fizera em época nenhuma, apresentando-se como regulador supremo dos destinos morais da humanidade, teve por efeito aterrorizar as massas pelas consequências inevitáveis das suas doutrinas com relação à ordem social. Por isso mesmo provocou em favor das ideias espiritualistas enérgica reação que lhe há de provar quão longe ele está de possuir simpatias tão gerais quanto supõe, e que singularmente se ilude, se espera impor um dia suas leis ao mundo. Certamente as crenças espiritualistas do passado não satisfazem a este século, já não estão ao nível intelectual da nossa geração. Por muitos pontos acham-se em contradição com os dados positivos da ciência. Deixam no espírito ideias incompatíveis com a necessidade do positivo que predomina na sociedade moderna. Cometem, além disso, o erro de se imporem por meio da fé cega e de proscreverem o livre exame. Daí, sem nenhuma dúvida, o desenvolvimento da incredulidade na maioria das criaturas. É de toda a evidência que, se os homens fossem alimentados desde a infância com ideias de natureza a serem mais tarde confirmadas pela razão, não haveria incrédulos. Quantos reconduzidos pelo Espiritismo à crença nos hão dito:
Se sempre nos houvessem apresentado Deus, a alma e a vida futura de maneira racional, jamais houvéramos duvidado. Do fato de a um princípio dar-se mal ou falsa aplicação, seguir-se a que deva ser rejeitado, ocorre com as coisas espirituais o que se verifica com a legislação e com todas as instituições sociais. Faz-se mister apropriá-las aos tempos, sob pena de sucumbirem. Mas em vez de apresentar alguma coisa melhor que o velho espiritualismo, o materialismo preferiu suprimir tudo o que o dispensava de pesquisar, e lhe parecia mais cômodo àqueles a quem a ideia de Deus e do futuro importuna. Que se deveria pensar de um médico que, achando não ser bastante substancioso o regime de um convalescente, lhe prescrevesse não comer absolutamente nada? O que causa espanto na maioria dos materialistas da escola moderna é o espírito de intolerância levado aos últimos limites, quando ao mesmo tempo reclamam incessantemente o direito à liberdade de consciência. Há nesse momento, em certo partido, um levantar de broquéis contra as ideias espiritualistas em geral, nas quais, naturalmente, as do espiritismo se acham envolvidas. O que esse partido quer não é um Deus melhor e mais justo. É o Deus matéria, menos embaraçoso, porque não se lhe tem de prestar contas. Ninguém contesta ao mencionado partido o direito de ter sua opinião, de discutir as opiniões contrárias, mas o que não se lhe poderia conceder é a pretensão, singular pelo menos, em homens que se dão como apóstolos da liberdade, de impedirem que os outros creiam a seu modo e discutam as doutrinas de que eles não partilham. Intolerância por intolerância, uma não vale mais do que a outra. E em Antologia dos Imortais, a poesia é de Emílio de Menezes, chama-se Ricos Ouvi. Aflito peregrino que na carne conservas cofre, arca, tesouro e riquezas humanas, converte em pão e luz pecúlios e reservas, em prol de quem padece a míngua nas choupanas. Criaturas na terra existem como servas, atadas ao grilhão da posse em feras ganas, no sinistro prazer das mentiras protervas, aos priscos sonhos vis das ilusões vezanas. Ao homem que se esquece e jamais se vigia, a fortuna mais alta é cárcere e desdouro, enriquece de amor a existência vazia. Destruirás desde agora o ergástulo vindouro que encerra a alma infeliz nas raias da agonia, qual soterrado, vivo em mausoléu de ouro.